Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos no Centro Espírita Equilíbrio de Matão. Hoje, dando continuidade aos estudos da Gênese. Vejo que temos muitos rostinhos novos, então sejam bem-vindos, que Deus possa abençoá-los, iluminá-los. Se tiver alguma pergunta, dúvida, aqui nós costumamos fazer um bate-papo. Não somos detentores da verdade, muito longe disso, mas tentamos iluminar os encarnados através das propostas que nos vêm. Muito bem, hoje continuaremos a Gênese, né? Então, aos domingos estudamos a Gênese, às segundas, o Livro dos Espíritos, a obra interminável, e às quintas-feiras, o Livro dos Espíritos, de 1857. Então, hoje daremos continuidade à Gênese. Hoje um tema de bastante relevância, né? Geologia, né? A geologia da Terra e como que os espíritos explicam, interpretam e participam, né? Das questões geológicas naturais terrestres. Então, caso haja dúvida, sintam-se vontade a perguntar. Pedimos que a vontade de Deus seja feita acima da nossa e que possa nos iluminar para que tenhamos, assim, um bom estudo. Pode soltar, minha irmã. Capítulo 7. Esboço geológico da Terra. Períodos geológicos. 1. A Terra conserva em si traços evidentes de sua formação. Podem-se seguir suas fases com precisão matemática, nos diversos solos que compõem sua estrutura. O conjunto de tais estudos constitui a ciência denominada geologia, ciência nascida neste século, que lançou luz sobre a questão tão controvertida de sua origem e da dos seres vivos que a habitam. Aqui não há hipótese, é o resultado rigoroso da observação dos fatos e, em presença dos fatos, não se permite dúvida. Neste primeiro trecho, então, podemos entender que a Terra, assim como se houvesse impressões digitais, ela demonstra matematicamente os períodos vividos, seja pelo fogo, pelo gelo, pelas intempéries, os vários tipos de rocha existentes, as camadas terrestres, né, a camada superficial, a camada de rocha ou a camada do núcleo, elas possuem impressões digitais das intempéries vividas. Então, como nós sabemos, né, é, a Terra é um organismo vivo que está em constante movimento, deixando as suas impressões. E essas impressões, elas impossibilitam apenas surfar na ideia da hipótese e trazem a ciência consigo na verdadeira construção. Encravado nessas camadas da Terra, nós podemos também encontrar alguns fósseis, alguns seres vivos, né, que permaneceram por determinadas épocas e conservados por determinadas condições. Esses seres vivos, ao serem estudados, coincidentemente, nos trazem a reflexão da grandeza de Deus. O Espiritismo se une com a geologia de uma forma muito harmônica, quando podemos interpretar que o pretérito nada mais é do que a construção do atual presente. Podemos ver na fotografia do hoje o filme do ontem. É claro, com carbono 14, com hipóteses, com uma margem de erro enorme. Entretanto, podemos nos aproximar da grandeza de Deus, pelo menos da interpretação da grandeza de Deus, quando entendemos tudo que veio antes de nós. Então, só essa consideração até aqui, vamos dar continuidade. A história da formação do globo está escrita nas camadas geológicas, de maneira muito mais certa que nos livros pré-concebidos, pois aqui é a própria natureza que fala, que se mostra a descoberto, e não a imaginação dos homens que cria sistemas. Onde se veem os sinais de fogo, com certeza se pode dizer que existiu o fogo. Onde se veem sinais de água, com certeza, não menos se afirma que a água aí esteve. Onde se veem os sinais dos animais, afirma-se que aí viveram os animais. Essas afirmações são realizadas baseadas nos fatos que os geólogos, os historiadores, os pesquisadores nos trazem diariamente. E também as utilizamos para descobrir os orbes que estão fora da Terra. Então, hoje pode ver que
as especulações de vida extraterrestre, elas são tidas pelas observações de cristais congelados, de água, às vezes até em estado líquido, né, em alguns outros planetas, e também de gases emitidos pela produção de alguns plânctons, de algumas bactérias, que podem ser observados a uma certa distância. Claro que ainda na forma hipotética, mas isso nos traz o poder da observação. Agora, repito e reforço, mais uma vez, sendo redundante, isso só nos demonstra a grandeza do Criador. Vamos entender que nós estamos falando de um orbe chamado Terra, dentro de um planeta, né? Aliás, que forma um planeta dentro de um sistema solar, dentro de uma galáxia, de milhares de galáxias existentes, e milhares de universos existentes. Então, quando comparamos a Terra, por exemplo, com o tamanho do Sol, se torna irrisória. Quando comparamos o Sol com as Três Marias, né, que nós olhamos ali na grande distância, ele é ínfimo, né, ele é quase que inexistente. Então, veja a grandeza do nosso Criador, tendo em vista que ele é único, onipresente, onipotente, onisciente e único. Né? Então, isso deve fortalecer a nossa fé. Vamos seguir. A geologia é, pois, uma ciência toda de observação. Ela não deduz senão partindo daquilo que se vê. Sobre seus pontos duvidosos, ela nada afirma. Não emite senão opiniões discutíveis cuja solução definitiva aguarda observações mais completas. Sem as descobertas da geologia, como as da astronomia, a gênese do mundo estaria ainda nas trevas da lenda. Graças a ela, hoje o homem conhece a história de sua habitação e a estrutura das fábulas que rodeavam seu berço ruíram para não mais se levantar. Então, mostrando e demonstrando a importância da geologia. E a descoberta da geologia só é possível dado a inteligência que o nosso Criador nos possibilitou de desenvolver. Vamos entender que nós somos frutos de um processo de evolução. Nós viemos do mineral, passamos para o vegetal, passamos pelo animal, passamos para o hominal, para um dia, quem sabe, até angelical. Né? Então, nesse momento, quando estamos encarnados na Terra, somos chamados de hominal. Mas antes da fase hominal, quando éramos vegetais, né? E antes da fase vegetal, quando a rocha possibilitou a nossa existência, trouxemos essas iniciativas. Tanto que o mesmo cálcio, magnésio, zinco e ferro que possui na rocha, você precisa para sobreviver como ser humano. Deixa eu falar do seu corpo. Seus ossos se desconstruiriam. Sua arcada dentária não existiria. Quantas partes do seu organismo não dependem do seu processo evolutivo natural? Na Terra, da mesma forma. Então, a Terra traz esse acúmulo de impressões e de informações para que possa ser aquilo que é hoje. E, surpreendentemente, para a vida humana em si, vocês, né, que estão encarnados na Terra, para a vida humana, é muito simples entender que vocês estão a uma distância exata, que nem congelam e nem queimam, que podem respirar, mas que também conseguem desencarnar. Olha que interessante. Então, vocês estão numa distância do Sol tão precisa que permite a existência da vida humana durante os seus 70, 80, 90 anos. Então, essa perfeição de coincidências nada mais é do que seres que se adaptaram, né, a essa distância, a esse local. Existem outras formas de vida? Obviamente que elas existem, mas elas são iguais às humanas? Não, pois elas estão adaptadas aos seus novos cenários. Vamos entender que cada um se adaptou àquilo que precisaria existir. E quem não acredita nas vidas fora do orbe não pode ser espírita, né? Até porque o número de desencarnados é muito maior do que o número de encarnados, é onde habitariam estes seres, né? Então, nós já conversamos sobre isso, sobre céu, terra, inferno, umbral e assim sucessivamente, e sabemos que estamos falando de dimensões e não propriamente de locais. Na Terra onde você está vivendo, comendo e existindo, pode haver uma colônia no mesmo local, pode haver um umbral no mesmo local, que nada mais é do que estados mentais promovidos pelo próprio ser e que simpatiza com os outros da mesma frequência.
Mas voltemos à geologia. Pode ir, por favor, minha irmã. 2. Por toda parte, nos terrenos onde existam valas, escavações naturais ou abertas pelo homem, nota-se algo que se chamam estratificações, isto é, camadas superpostas. Os terrenos que apresentam esta disposição são chamados terrenos estratificados. Estas camadas, de espessura muito variável, desde alguns centímetros até 100 metros e mesmo mais, se distinguem entre si pela cor e natureza das substâncias das quais são compostas. Os trabalhos de arte, a perfuração de poços, a exploração de pedreiras e, sobretudo, das minas, têm permitido observá-las até profundidades bastante grandes. Gostaria de fazer um comentário complementar sobre isso, como Deus utiliza tudo ao seu favor. Veja que as camadas da Terra, né, desde a superfície até as camadas de rocha, que tiveram historicamente a formação do planeta, hoje servem de filtro, por exemplo, para o bem mais precioso do ser humano, que é a água. Essa água que você encontra subterrânea, a água dos poços artesianos, é filtrada pelas camadas de areia, de pedra, e que chegam potáveis ao consumo humano. Da mesma forma, falando em utilidade, vamos falar de combustíveis fósseis, por exemplo, petróleo, florestas enterradas em determinada temperatura, pressão e profundidade, que permitem a geração de um combustível que vocês possam utilizar. E ainda se não bastasse isso, vamos falar daquilo que foi o maior salto evolutivo da humanidade. Nós éramos seres nômades e passamos a ser seres agriculturáveis. Então, quando nós aprendemos a cultivar a terra, permanecemos no mesmo local. E esse cultivo da terra é permitido pela camada de fertilidade do solo ali, vamos falar de 40, 50 centímetros, que permitem a existência de tudo aquilo que nós comemos. O ser humano só sobrevive por conta dos primeiros 50 centímetros de profundidade da nossa crosta planetária. Incrível, né? Incrível como Deus, dentro da sua inteligência suprema, criador de tudo que existe, causa primária de todas as coisas, nos dá lições de humildade. Vou abrir para perguntas, né, para não ficar um monólogo, por favor. Boa noite. Eu acredito que o nosso irmão Alfonso deve ter bastante experiência nessa área, né? Que fez muitas perfurações. Quer algum comentário, Alfonso? Bom, um comentário que já até foi colocado ali, né? Que apesar da geologia ter sido uma das primeiras ciências de observação na Terra, né? Ela que deu depois sequência a vários outros estudos, antropologia e etc., vieram da geologia, mas a visão é sempre superficial. Apesar de nós perfurarmos até 3.000 metros, 4.000 metros, mas a visão ainda é muito superficial em relação ao planeta como um todo. Mas, mesmo assim, nós tiramos várias conclusões e, na época que foi escrito esse texto, estava ainda numa fase inicial da ciência. Mas, mesmo assim, o texto já é bastante claro nesse sentido, que o estudo permitiu ao homem sair das lendas, ou, inclusive, em alguns casos, confirmar que a lenda foram geradas por fatos geológicos ocorridos. Então, nós temos algumas lendas, como, por exemplo, do dilúvio, são lendas em várias culturas, porque realmente ocorreu inundações grandes ali na região do Crescente Fértil, onde o mundo bíblico começou. Então, várias lendas semelhantes, como Gilgamesh, o próprio dilúvio da Bíblia, e depois a geologia confirmou que realmente teve regiões ali que houve ou inundações ou grande derramamento de neve. Então, a geologia confirmou que essa lenda não era simplesmente lenda, era alguma coisa que contava uma
experiência humana de um passado remoto para a época, mas que era passado de boca em boca. Excelente contribuição, meu irmão. Gostaria de fazer alguns adendos aos seus comentários. Então, realmente, o ser humano conhece muito menos dentro do seu próprio planeta do que do universo, por exemplo. O ser humano chegou à Lua e não chegou a muito mais do que 10 mil metros, 11 mil metros dentro da Terra, ainda usando a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do mar, muito pouco explorado, né? Entretanto, em meados de 1750, James Hilton foi um dos principais, né? Um dos pioneiros da geologia na Terra. E ele era um agricultor escocês que trouxe dentro das suas pesquisas, né, um conhecimento muito grande sobre como olhar essas camadas, essa existência, e como a Terra deixa rastros através das suas impressões. Então, o poder de observação é que caracteriza a boa geologia. Geologia não está sobre constatação, está sobre o processo de observação. Ao observarmos o orbe, nós observamos as camadas, as profundidades, os rastros, os vestígios, e podemos tirar as conclusões modernas. Muito bem posicionado, viu, irmão Afonso? Exatamente. Então, esse é o processo que nos move, né? E aí, quando falamos em núcleo, também estamos falando de questões hipotéticas, né? Nós não sabemos verdadeiramente, né, pelo menos quando estamos, no período que estamos encarnados, o que contempla toda a existência terrena. Vamos lá. Rui? Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Meu irmão, gostaria que você explanasse para nós um pouco melhor a respeito do magma, do núcleo da Terra. Ele é aquele que dá toda a ponderação ao nosso planeta? Vamos lá, né? Quando há estudos de magma, né, o estudo da parte interior do nosso planeta, então vamos falar de lava, metal queimado, né, metal derretido a determinadas temperaturas, fundidos a determinadas temperaturas, que mantém ele em estado líquido e permite que a Terra possa ter os seus movimentos de translação, rotação e até os seus movimentos periféricos, né? No estudo da Terra ainda é tudo hipótese, mas o que se sabe é que justamente ele é assim mantido, assim criado, por um motivo muito especial, né? Então, vamos entender que, diante de todas as possibilidades da existência, a Terra foi a que teve a maior probabilidade de você estar aqui vivo. E qual que é a probabilidade real disso acontecer, de nós sustentarmos seres humanos vivendo da forma que vivem, por conta, por exemplo, do núcleo, das pedras, das camadas superficiais. Então, eu acho incrível quando nós estudamos, porque se Deus nos deu a inteligência, o que é inteligência? Inteligência é o desenvolvimento do instinto. O instinto é a inteligência primitiva. Depois nós desenvolvemos atingindo a inteligência. Se Deus nos deu a inteligência a ponto de podermos nos aprofundar em determinadas questões, é só para mostrar ainda mais a grandeza da sua obra. Você percebeu que mesmo após 2025 anos de Cristo, tempos de Cristo, nós não conseguimos furar 11 quilômetros? Que coisa impressionante! Com toda a tecnologia existente, o mais distante que chegamos foi a Lua. Dependemos ainda dos 50 primeiros centímetros para sobreviver, não conseguimos explorar nem 10% dos oceanos. Há hipóteses que ainda existe uma biodiversidade quase que infinita, não descoberta, de animais marinhos, terrestres, de fauna, de flora. De repente, a cura do câncer está no seu quintal e você nem sabe. Olha que incrível, né? Como Deus nos testa e, ao mesmo tempo, né, nos dá, através do livre-arbítrio, a possibilidade de prosperar. Pois não. Mas não é perigoso o dia de hoje, o homem, com essa fúria que ele está, de desejos materiais, perfurar com maior profundidade o nosso núcleo? O ser humano, do mundo de provas e expiações, composto pelo seu orgulho que o cega, egoísmo que o estagna,
ele sempre tem uma postura exploratória, egoísta, né? Então, quando ele fura, acha alguma coisa, ele quer tirar, né? O ser humano, ele não vem na intenção da contribuição. Entretanto, nos últimos tempos, isso tem mudado. O ser humano já se fala em reflorestamento, se fala em sustentabilidade, se fala em manter o planeta para as próximas gerações, mas ainda se fala mais do que se faz. Entretanto, já está nos discursos. Se você parar para observar, a cultura das crianças já está vindo de uma forma diferente. As crianças estão cobrando os adultos quanto ao futuro do orbe. Então, eu imagino, tá, Rui, aí eu vou te provocar aqui. Lembra da pandemia? Que o planeta teve que ficar 2 anos em blackout? Você lembra o que aconteceu com o planeta? O planeta se regenerou. A qualidade do ar voltou a ser impressionante. As florestas voltaram a crescer, a água se purificou em 2 anos. Então, eu acredito que com o tempo, as crianças desenvolvendo um mundo melhor e mais consciente, nós talvez tenhamos uma salvação futura, né? E aí esse perigo que hoje é iminente torne-se menos. Isso é claro se o planeta não partir para uma terceira guerra mundial, com guerras, bombas nucleares, que aí podemos chegar, né, à completa aniquilação, né? Então, o ser humano, mesmo depois de tantos milhares de anos de evolução, ele continua cego pelo egoísmo, cego pelo orgulho, não, apesar de sermos seres gregários, estamos segregados cada vez mais, né? A convivência é difícil. Para você ter uma ideia, o ser humano ele chega ao nível de ignorância tão grande que ele muda a sua forma de ver e de agir por etnia, por religião e até por fronteira. Quer dizer, meu país ali tem uma linha imaginária que me segura como um cidadão de um diferente país do outro, e esse país meu tem que ganhar mais do que o outro. Como se vocês já viram aquele risquinho que eles fazem no caderno para deixar as formigas dentro da mesma linha? A formiga não sai, né? Porque cria uma barreira química, ela fica dentro daquela linha, onde você riscou, ela fica. O ser humano é a mesma coisa. Linhas imaginárias nos fazem mudar a forma de ser, pensar e agir, ir contra os nossos irmãos. Irmãos os quais, através da reencarnação, nós sabemos que podem ter sido nossos filhos, pais, irmãos e familiares, ou que se não foram, um dia serão, né? Então, o nível de ignorância do ser humano ultrapassa a esfera do raciocínio, chegando nisso que vocês observam até hoje, né? Ao ponto de nós não pensarmos com um equilíbrio devido. Vamos voltar. Lembrando que a gente sempre amplifica as discussões, porque a ideia da Gênese, apesar de ser um estudo científico, é levar ao contemporaneismo. Nós precisamos trazer a Gênese para a atualidade para ver como ela faz sentido nas nossas ações. Vamos lá. 3. As camadas são geralmente homogêneas, isto é, cada uma é formada de uma mesma substância, ou de diversas substâncias que tenham existido em conjunto e hajam formado um todo compacto. A linha de separação que as isola umas das outras é sempre nitidamente traçada, como nas carreiras de tijolos de um alicerce. Em parte alguma, elas se apresentam misturadas e se perdem uma na outra nos locais de seus limites respectivos, como é o caso, por exemplo, nas cores do prisma e do arco-íris. Quem aqui já teve a oportunidade de ver lateralmente uma trincheira de face de rocha? Quando você passa em algum lugar na estrada que você vê aquela montanha desbastada, você consegue ver as cores e as camadas. Então, é mais escuro, mais vermelho, argiloso, mais sedimentar. E aquelas camadas nada mais são, né? Mas aí é claro que cada 5 centímetros são milhares de anos, né? Mas aquelas camadas nada mais são do que a história contada lateralmente. Então, por que aquele determinado terreno está naquela cor e naquela densidade? Pelas intempéries que a Terra vivenciou naquele momento. E baseado nisso, nós podemos prever, por exemplo, era do gelo, nós podemos prever a extinção, nós podemos prever tantos outros episódios na Terra. Então, é através dessa formação rochosa é que nós conseguimos datar o passado, para poder compreender o presente e fazer um futuro melhor. Vamos lá.
Com estas características, reconhece-se que elas se formaram sucessivamente, depositadas umas sobre as outras, sob condições e causas diferentes. Naturalmente, as mais profundas foram formadas em primeiro lugar e as mais superficiais posteriormente. A última de todas, aquela que se encontra na superfície, é a camada de terra vegetal, que deve suas propriedades aos detritos da matéria orgânica proveniente das plantas e dos animais. Então, esta última camada, né, a última de todas, e vamos entender que para mudar um tipo de solo, mudar o tipo de solo, solo A, B, C, D, E, demora 500 a 1000 anos para mudar o tipo, dependendo do que aconteça, de 500 a 1000 anos para mudar o tipo de solo. Então, por exemplo, se você compra uma fazenda numa terra infértil, você vai morrer, seu filho vai morrer, seu neto vai morrer, seu tataraneto vai morrer numa terra infértil. Dificilmente esse solo mudará naturalmente. Então, isso mostra, né, a grandeza do processo. Pois não, Afonso? Só lembrando aqui que a geologia, às vezes, nos prega algumas peças, né? O movimento da Terra, ele pode causar o dobramento de camadas, o giro de camadas, e às vezes aquilo que no passado estava acima, atualmente está embaixo. E isso, principalmente na arqueologia remota, né, arqueologia que vai estudar os primeiros humanos, isso chegou a causar algumas peças dos arqueólogos e dos geólogos. Mas vai se aprendendo com isso também, né? Bom, vamos continuar, né, a nossa visão, exatamente. Então, alguns fenômenos, né, eles invertem a ordem natural. E até, por exemplo, a movimentação das placas tectônicas, os terremotos, enfim, são uma série de fatores que movimentam. Entretanto, né, o ser humano, de uma forma geral, ele tem as suas camadas depositadas de acordo com a época, né, uma em cima da outra, numa organização quase que perfeita. E aí vale a pena valorizar mais a Gênese, né, porque ela foi escrita em 1868, né? Então, em 1868, a Gênese vinha ao mundo, então você imagina a falta de ferramentas, né, e como os espíritos demonstram a sua veracidade, né, a sua grandeza, ao desvendarem esse mistério. Tem uma pergunta aqui, eu vou ler, né, no chat. Professor, perdoe a minha ignorância. Bom, está perdoado até porque eu também a tenho, tá, Liz? Porém, como estamos falando em geologia e aspectos do planeta, rochas, oceanos enquanto locais, e também sobre as dimensões, poderia comentar alguma observação sobre a parte do oceano que conhecemos como Triângulo das Bermudas, onde muitas aeronaves e embarcações desapareceram sem muitos esclarecimentos? Bom, vamos lá. Triângulo das Bermudas, ali próximo ao Caribe, né, como vocês conhecem, misticamente chamado sumidouro de navios, de aviões, por conta das correntes marítimas, né, quentes, frias, revoltas, que se misturam, causando, tanto para o clima quanto para o mar, furacões e assim sucessivamente. Não, irmã, existe mais lenda em cima dos Triângulos das Bermudas do que realmente verdade. Mas um ponto interessante que a Terra chegou na conclusão é que existe uma força magnética específica nesse local. E essa força magnética é que influencia tanto essas marés, que influencia tanto essas mudanças climáticas. E aí, os aviões, os navios e assim sucessivamente, nada mais são do que vítimas, né, dessas combinações perfeitas. Entretanto, algumas delas são místicas, né, algumas não são verdadeiras, como se energias espirituais ou negativas estivessem atraindo de forma alguma, né? Aquilo nada mais são do que reações naturais do nosso orbe. E o nosso orbe tem reações naturais interessantes em toda a sua extensão, né? Então, alguns países, por exemplo, estão suscetíveis a maremotos, como, por exemplo, o Japão. Alguns países estão suscetíveis a terremotos, como também, coincidentemente, o Japão, por exemplo, estou dando um exemplo. Outros países estão mais suscetíveis a furacão, por exemplo, os Estados Unidos é muito abordado por furacões. Outros são campeões de raio, Brasil.
Então, olha como as intempéries pegam de acordo com o nosso posicionamento. Fenômenos como El Niño, La Niña, fenômenos como os rios, né, os rios volantes, né, que a gente chama. Então, por exemplo, vem da Amazônia os rios, né, os rios volantes e abastece de chuva praticamente o país todo. As frentes frias que vêm da massa polar, da massa antártica e assim sucessivamente. Então, nosso planeta está em constante movimento. O nosso trabalho é não atrapalhar o movimento natural do planeta. Que bom que entendeu, minha irmã. Muito obrigado. Pode continuar, Acho. 4. As camadas inferiores, colocadas abaixo da camada vegetal, receberam na geologia o nome de rochas, palavra que, nesse significado, nem sempre implica a ideia de uma substância pedregosa, mas significa um leito ou banco de uma substância mineral qualquer. Umas são formadas de areia, de argila ou greda, de marga, de seixos rolados. Outras, de pedras propriamente ditas, mais ou menos duras, tais como o grés, os mármores, o giz, os calcários ou pedras de cal, as pedras para moinho, os carvões de pedra, os asfaltos e etc. Disse que uma rocha é mais ou menos poderosa conforme sua espessura seja mais ou menos considerável. Então, aqui, quando nós analisamos os tipos de rocha e suas formações, vamos entender que, por mais que estejamos em uma camada hoje tida como superficial, ainda dependemos de camadas mais profundas. Por exemplo, não existe agricultura sem o calcário, não existe construção sem o cal, não existiriam rodovias sem o asfalto, né? Então, todas essas camadas em profundidade formam a tecnologia. Interessante, porque quando nós olhamos tudo que tem acima da terra, os prédios, as construções, os templos, as igrejas, o Vaticano, seja para onde você for, ele veio do subsolo. As construções banhadas a ouro, a prata, a diamante, veio debaixo do solo. E aí nós não podemos deixar ou negligenciar um dos itens mais importantes da tabela periódica, que é o carbono. E quando falamos no carbono, não existiria vida sem o carbono. Quando nós falamos no carbono, o carbono ele pode compor o grafite, que você escreve na lapiseira, por exemplo, né? Que quebra facilmente, que você tem que pôr uma casa, e o diamante, que é o mais poderoso, indestrutível, praticamente, mineral da Terra. Então, olha que interessante, dependendo da composição desse carbono, dependendo da aglomeração dessas moléculas, nós temos o grafite, que quebra se você assoprar forte, e o diamante, que é quase que indestrutível. E o grafeno. Então, olha a beleza de Deus. Né? Quando eu digo sobre a beleza de Deus, eu estou falando que Deus possibilita que uma matéria fraca se torne a mais forte. E será que, analogicamente, ele não faz o mesmo com os seres humanos? Ele não possibilita que um ser simples e ignorante possa atingir a perfeição angelical de um arcanjo? Deus não pega um ser assassino, estuprador, pedófilo, podre, e transforma com milhares de encarnações em um ser puro? Da mesma forma que a sua composição espiritual seja a mesma, mas que a sua evolução seja diferente? Claro, permitindo esse ser que ele possa pular algumas etapas, de acordo com as suas escolhas, através do livre-arbítrio. E esse mesmo carbono que forma o grafite nos forma. Não existiria ser humano sem o carbono. Interessante, né? A gestão divina é infalível. O melhor gestor da existência, a base da gestão da existência, foi o nosso Criador. Aliás, é o nosso Criador. Perguntas? Boa noite a todos.
Irmão, ainda dentro desse contexto que você fala, da grandeza de Deus, e ainda tem pessoas que duvidam, né, da existência de Deus, e acabam ficando num beco sem saída, e não desvendando os mistérios e ainda negando a Deus. Como explicar isso? Não é que há pessoas que duvidam, existem pessoas que estão na fase de duvidar, como você já foi um dia. Né? Então, a dúvida, ela faz parte da construção da certeza. Cada um de nós está num próprio estágio. Duvidar de Deus não muda a existência dele. Eu posso duvidar que vai chover hoje e chover. Quer dizer, a chuva independe da minha dúvida. Dúvida é um sentimento interno que às vezes faz mal apenas para mim. Eu tenho uma certeza nesse processo de existência. Nós precisamos de Deus mais do que Deus precisa de nós. E essa certeza faz com que nós sempre tenhamos que caminhar no sentido da instrução. Vamos lá, mais perguntas. Vocês iam fazer sem o professor hoje, hein? Então, muito quietinhos. Não vou deixar ninguém na zona de conforto aqui. Vamos lá. O materialismo também não seria um mal do homem também, além do egoísmo e do orgulho, porque ele é muito materialista ainda? Muito bem, minha irmã, obrigada pela sua participação. Bom, vamos entender que todos os defeitos existentes, eles são oriundos dessas duas principais chagas, orgulho e egoísmo. Mas o que o materialismo tem a ver? Materialismo é egoísmo. Então, quando eu sou alguém materializado, que eu quero buscar, por exemplo, posses, bens, eu estou pensando só em mim, não estou pensando nos outros. Porque para que eu tenha uma posse, alguém tem que deixar de ter. Para que eu tenha mais, alguém tem que ter menos. Então, o materialismo nada mais é do que, sim, um dos exemplos da nossa ainda, né, quando estamos na Terra, involução. Porque o ser da Terra, ele é um ser que veio de um mundo primitivo, que está buscando a sua regeneração. Quanto tempo isso vai levar? Né? O processo de regeneração ele é muito longo, ele é distante, justamente por essas chagas. O orgulho, o materialismo, o egoísmo, a vaidade, mas nós podemos resumir entre orgulho e egoísmo porque não tem nada. Né? E quando nós falamos dos antônimos, né, do orgulho e do egoísmo, nós estamos falando da humildade e da caridade. Então, quanto mais humilde e caridoso eu for, mais evoluído eu serei. Agora, o processo de transformação de um egoísmo para uma caridade e de um orgulho para uma humildade é um processo lento. Leva algumas existências. Né? Nós precisamos entender o quão pequenos somos diante da existência para que assim possamos aceitar a nossa infinita inferioridade. E aí, quando aceitamos, estamos abertos ao conhecimento. Porque nós não aprendemos quando já achamos ser detentores da verdade. Nada se aprende quando você tem certeza. Quando você vai com uma ideia imposta e certa dentro de um diálogo, o que você vai aprender? Você só aprende quando você se abre ao conhecimento. Porque a fase da infância, até os 7, 8 anos, como explica Sigmund Freud, a construção da nossa personalidade, é uma fase tão incrível. Porque nós somos esponjas. Nós estamos aptos a aprender. Só sabemos, como diria Sócrates, que nada sabemos. Paulo? Essa é a única certeza, né? Nós não sabemos de nada e achamos que sabemos, né? E a humildade realmente é uma qualidade que demora para a gente entender e buscar, né, meu irmão? Na verdade, Paulo, mais do que entender e buscar, demora para conseguir. Porque a humildade verdadeira não é você dizer que se sente menor, é você se sentir igual. Humildade não é sinal de inferioridade. Humildade não é sinal de passividade. Humildade é sinal de você realmente olhar para um irmão que tenha características diferentes da sua e saber que você pode aprender algo com ele. Afinal, ninguém é tão bom que não tenha nada a aprender e ninguém é tão ruim que não tenha nada a ensinar. Pois não, Milton? Irmão, eu concordo com o irmão disse um pouquinho atrás, que a consciência hoje da humanidade está mudando para cuidar do meio ambiente, as coisas. Só que aí nós vimos, né, a perfeição de Deus e o tempo que leva para formar cada uma dessas camadas. Mas hoje, com o egoísmo
do ser humano, a extração de pedras, de materiais, tudo, o ser humano não está atropelando esse tempo, não vai causar um prejuízo muito grande para a Terra e para as camadas geológicas? Fique tranquilo quanto à Terra. A Terra tem mais resiliência do que o ser humano. Antes da Terra ser prejudicada, o ser humano morre. Extingue-se. O organismo vivo da Terra é tão poderoso que, se houver um degelo de 30%, todos vocês morrem afogados. E aí a Terra volta aos seus níveis normais, com o desenvolvimento normal. A fragilidade está no ser vivo, não na Terra. A Terra possibilitou a vida, não o contrário. Não é a vida que fez a Terra fez a vida. Então, às vezes, nós menosprezamos, né? Então, a arma mais poderosa que você tem não cava 50 metros na explosão. 50 metros não é absolutamente nada na crosta terrestre. Então, quando nós entendemos essa inferioridade do ser humano, no sentido de fragilidade, né, aí nós precisamos mais da Terra do que a Terra precisa da gente. Então, cuidar da Terra é uma questão de bom senso. Não é vou cuidar para não acabar com a Terra. Não vou cuidar para não acabar comigo. A Terra não tem problema nenhum com isso. Há quanto tempo ela existe? Oi? Irmão, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre um paradoxo das lendas do passado sobre a evolução, né, que traz o nosso planeta, e que hoje a ciência desmistifica tudo isso. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa evolução de hoje com a lenda do passado? Você lembra quando Allan Kardec disse que se o espiritismo um dia não acompanhasse a ciência, para que todos os seus adeptos acompanhassem a ciência e deixassem o espiritismo para trás? É justamente para não dar margem a essas lendas. Nós temos que entender que a ciência é a comprovação da nossa existência. Todas as mitologias, os misticismos, todo esoterismo que existe por de volta disso são apenas hipóteses, não são constatações. É por isso que as obras básicas, elas consolidam tanto na visão científica. Entretanto, isso não descarta a fé. Porque sem fé eu não caminho para o próximo passo. Eu não descobriria a luz sem a fé. Eu não descobriria a eletricidade. Eu não descobriria absolutamente nada do que existe sem a fé. Então, eu tenho que andar com a ciência, mas sempre buscando conhecer mais. Agora, é importante eu ter a ciência que eu não conhecerei mais enquanto eu não souber usar bem. Deus não dará para que eu conheça aquilo que eu não posso gerir. Porque às vezes que o ser humano antecipou esses passos, olha o que aconteceu. Né? Olha os desastres, olha as destruições. Então, Deus leva muito próximo essa questão, né? Eu tenho certeza disso. Então, é dado a nós aquilo que nós podemos gerir. É dado a nós o poder que nós podemos usufruir. Senão, diante do nosso orgulho e do nosso egoísmo, nós nos destruiríamos. Essa é a verdade. Né? Só gostaria de voltar à fase da pandemia, porque não dá para não falar da pandemia. Em 2 anos, vocês descobriram vacina, cura, quer dizer, imagina se toda essa energia bélica da história da humanidade fosse destinada a isso, à saúde. Talvez hoje vocês não perderiam seus pais de câncer, de Alzheimer, de Parkinson, de infarto, de nada. Vocês já teriam a cura de absolutamente tudo, se os esforços da humanidade estivessem mais para curar do que para destruir. É interessante que o ser humano conseguiu encontrar uma forma de extinguir, vou usar Hiroshima e Nagasaki como exemplo disso, 100 mil pessoas com uma bomba, de uma vez só. Mas não conseguiu a forma de salvar 100 mil pessoas. Percebeu aonde está ainda a distância do planeta Terra para o planeta de regeneração? Consegue perceber o quão ignorante
somos quando estamos encarnados, preocupados em ir trabalhar 8, 9 horas por dia para ganhar dinheiro, para comprar um carro melhor, para comprar uma casa melhor. Como é pequena a nossa visão. E dedicarmos 1 hora no final de semana para Deus, às vezes, malemar ainda, né? Então, olha a falta. Nós vamos deixar para a terceira fase da nossa vida, quando nós estamos com 60 anos, que aí eu tenho mais passado do que futuro, para focar em Deus. Porque toda a minha vida foi desgastada. 8 horas eu durmo. E no materialismo. Como é pequeno, como é ínfimo, como é ignorante a visão humana. Progresso, 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 evolução espiritual. Aí o que acontece? Os menos saudáveis morrem com 50, os mais com 70, os outros com 90, alguns chegam até 100, mas todos partirão para a vida espiritual, que é muito maior do que a física, afinal é a vida eterna, sem ter depositado nada do seu processo de construção. O que eu evoluí da minha moral? O que eu evoluí do meu orgulho? O que eu evoluí do meu egoísmo? O que eu evoluí da caridade? O que eu deixei para a Terra? O que me eternizou na Terra? Eu deixei uma casa maravilhosa para o meu filho de sangue, ou eu deixei uma casa para todos os filhos que possam usufruir? Qual foi o meu legado? Eu compartilhei o conhecimento ou eu guardei para mim para que eu pudesse ter vantagem sobre os demais? Eu sou conhecido pelo amor que eu propaguei, ou eu sou conhecido apenas pelo império que eu construí para mim mesmo? Eu compartilhei o conhecimento conhecido ou eu levei para o túmulo? São questionamentos importantes. Muito importantes. Aliás, eu gosto de trafegar entre as religiões. Eu queria fazer um elogio muito grande ao Papa, que desencarnou recentemente, né? O Hermano Francisco, de vocês aqui do Brasil, né? E dizer que o seguinte, que quando fizeram o inventário dele, descobriram que ele deixou na Terra $100. Nenhum outro bem. E o voto de pobreza, né, que ele já havia feito, vocês sabem, ele abriu mão do salário de 340 mil euros anuais de Papa, ele abriu mão do seu quarto no Vaticano, ele teve uma vida simples, no ápice do seu papado. Claro, teve erros, como todos os outros encarnados da Terra, mas conseguiu exemplificar aquilo que ele vivenciava, conseguiu ser genuíno, e partiu, obviamente, para um espírito de muita luz. Então, por conta dessa manobra. Ele é católico, não tem problema nenhum, é espírito de luz. Poderia ser evangélico, espírito de luz, não tem problema nenhum. Não é sobre a religião que eu escolho. Todas as formas levam até Deus. É sobre como eu ajo para chegar até Deus. A caridade, fora da caridade não há salvação. Fora do espiritismo, há. Eu também tenho que tomar cuidado para não me sentir ainda mais arrogante e acreditar que o espiritismo é a única voz da verdade. O espiritismo é uma das vozes que me leva até a verdade. Ao meu ver, a opinião de um espírito é a mais coerente, é a mais próxima, é o atalho, entretanto, não é a única. Não é a única. Vamos seguir. Eu queria falar um negócio. Eu não sei se vocês acompanharam o funeral do Papa, mas as pessoas já estão mudando de visão. Elas estão mais preocupadas em ajudar umas às outras, em construir pontes, elas estão mais preocupadas com o próximo. Pelo menos o que eu pude perceber nas pessoas que foram entrevistadas, elas estavam preocupadas com isso, entende? O ser humano está mudando. Que assim seja, né, minha irmã, e que assim deva ser, mas também tinha pessoas tirando selfie com o caixão do Papa no fundo, né, preocupados em gravar o seu momento célebre. Então, ser humano nós temos de todas as evoluções, os estados, e nem julgar nós podemos, porque por mais que hoje a gente esteja num estágio diferente, de repente na vida anterior a gente faria pior, né, ou ainda faz na vida atual e nem sabe. Então, existe sim, eu vejo, irmã Luciana, que existe um movimento para melhorar e a gente tem que justamente divulgar e apoiar isso, né? Vocês vão ver, e aí eu gosto de voltar nisso, sempre volto, acho que é a 15ª aula que eu falo isso, mas é o seguinte,
O nosso orientador e governador, o maior exemplo de encarnado da Terra foi considerado Jesus, perfeito? Jesus veio, então, há 2025 anos. Qual foi a religião que Jesus fundou? Nenhuma. Nenhuma. Jesus era católico? Não. O catolicismo nasceu 300 anos após Cristo. Jesus era evangélico? O evangelismo nasceu 1.500 anos após Cristo. Jesus era espírita? 1.800 anos? Não, Jesus não era nada disso. Jesus, ele era caridoso. E eu acho que com a evolução, as religiões tendem a se unificar cada vez mais, no sentido de buscar, né, não a verdade absoluta, mas buscar coerência nas questões. Por exemplo, toda religião tem os seus pontos fortes, eu costumo dizer. Então, por exemplo, se você for na fidelidade, na fé do evangélico, é algo acima das outras religiões. Se você for, por exemplo, na organização, na doutrina do católico, é realmente acima das outras religiões. Se você for, por exemplo, na justiça do espírita, então, por que uma criança nasce tetraplégica enquanto outra saudável? Por que um vem pobre, outro rico? Como que explica a reencarnação, como é incrível, como ela se encaixa perfeitamente? Você também vai ver. Então, se nós unificarmos todos esses pontos fortes, né, nós teremos no futuro um cidadão completo. Entretanto, até lá, demorará algum tempo. A segregação, ela existe. Às vezes camuflada por discursos bonitos, mas ela existe. Mas nós temos que entender que, independente de que religião seja, o meu irmão também pode estar atingindo a Deus. Aliás, o que seria do espiritismo sem o catolicismo? Tira a Bíblia do espiritismo. Não sobra nada. O Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito em cima da Bíblia. Então, uma coisa é complemento da outra, uma coisa é evolução da outra. Assim como as camadas do planeta mostram suas determinadas épocas, nós acreditamos que o Espiritismo é a última, né, das religiões que veio trazer o complemento que as demais já estavam estagnadas ou até mesmo alteradas pelo concurso humano. Vamos lá, Paulo? Meu irmão, a respeito, uma constatação pelo que o irmão falou, hoje, essa questão da pandemia já virou uma questão de ciência, né? A ciência comprova os efeitos positivos que teve a paralisação da atividade humana. Isso já é ciência hoje, está comprovado, né? Sim, isso já é ciência, inclusive benefício para os próprios humanos, né? Então, alguns seres humanos, por exemplo, tiveram reflexos positivos com seus familiares, convívios em um mundo globalizado, conseguiram estar mais presentes, né, naquilo que realmente importava, e buscou alternativas de trabalho, forma híbrida, alternativas de comercialização, usou e abusou da criatividade, se preocupou mais com os contágios, né? Então, aquela filosofia oriental de usar as máscaras acabou transcendendo o Japão, a China, e partindo para os outros países, e às vezes, até em alguns casos, não, claro que não todos, até não pensando apenas em si, mas pensando em não contaminar os seus irmãos também. Então, criou-se, né, essa tendência caridosa para com os seus irmãos. Então, muita coisa aconteceu de bom na pandemia. Agora, também muita coisa aconteceu de ruim. Então, depende de como usamos o nosso livre-arbítrio, né? Outra questão é sobre sustentabilidade, né? Hoje a gente fala em sustentabilidade pensando em deixar um planeta para os nossos filhos, os nossos netos. Talvez não seja nem o planeta, né? Deixar o ser humano ter uma oportunidade de continuar, né? De sobreviver, né? O foco talvez não seja nem o planeta, como o irmão comentou, talvez seja o próprio ser humano, né? Pode até ser o planeta para esse espírito, né? Porque senão ele vai ter que viver em outro. Mas assim, é o planeta, porque quando nós falamos em aquecimento global, em poluição, por exemplo, hoje quem mora na capital Mumbai da Índia equivale-se a fumar 2,5 maços de Marlboro vermelho por dia, só de respirar o ar. É comprovado, é científico. Quem está na capital da Índia hoje está fumando, uma criança recém-nascida, está fumando 2,5 maços de Marlboro vermelho em toxinas no seu pulmão,
sem nunca ter fumado. Então, olha só, aquecimento global. Quando falamos nos últimos 150 anos, nós subimos aí, por exemplo, 2, 3 graus na temperatura. Está insuportável. Quem viveu uma infância de 40 anos atrás, que via chuvas de uma semana, temperatura muito mais amena, não está aguentando sair na rua. Vocês, dentro da própria encarnação, os sexagenários aqui, temos vários na mesa, eles estão sentindo o reflexo na própria existência de uma infância e de uma vida, de uma velhice diferente. É muito rápido essa mudança, né? Temos um comentário de uma irmã aqui. Boa noite, fiquei bastante intrigada com a divulgação dos cientistas sobre trazerem novamente à vida o chamado lobo terrível. Novamente, o ser humano quer se igualar a Deus? Qual impacto poderá ocorrer se uma espécie for extinta e reintroduzida na natureza? Obrigado. Bom, o ser humano sempre quis se igualar a Deus, mas entre querer e poder existe um oceano de distância, né? Só para que vocês possam entender, e agora eu não gosto porque é um tema que geralmente gera um pouco polêmica, mas assim, se você pegar a distância de um ser humano para um animal, ela é muito mais próxima do que de um ser humano para um angelical. Então, o ser humano está muito mais próximo da sua fase animal do que da sua fase angelical. E é muito simples nós comprovarmos isso, né? Por exemplo, você tem instintos animais ainda, não tem? Qual instinto angelical que você lembra de ter tido na última semana? Então, olha que interessante, como nós somos muito mais animais, muitas vezes até irracionais, movidos pelo nosso instinto, do que propriamente nós somos angelicais. Mas é claro, dentro da pluralidade que existe no planeta Terra, existem seres mais e menos evoluídos. Afonso. Professor, o senhor acabou de falar em instinto angelical. O angelical teria instinto ou ele teria pensamentos, sentimentos? É claro que tem instinto. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Os instintos que nos vieram na fase animal irão continuar com a gente até na fase angelical. A diferença é que o arcanjo já tem o instinto tão incubado que ele faz parte do seu pertencimento, mas não aflora mais. Mas está ali. Nada é perdido. Sem esse instinto, o anjo jamais teria sua inteligência. Nós não perdemos nada das nossas características. A diferença é que elas vão pesando menos na nossa mala, mas elas continuam. Nós não podemos apagar o nosso passado. Nós vamos acumulando experiências. Então, imagina o seguinte, você nasce com um instinto. Para que o instinto serviu no passado? Para te manter vivo. Se você não achasse que atrás daquela moita teria um leão, como vocês viram essa semana, por exemplo, a onça fazer, né, no país de vocês, vocês achassem que atrás daquela moita não tivesse a onça ou o leão, ele te comeria. Se você fosse, por exemplo, sem desconfiança, pegar o fruto na árvore, a cobra te picaria, você extinguiria-se. Então, a desconfiança, os instintos, o desviar do carro, o fechar o olho quando algo vai me atingir, o instinto sexual é que fizeram o ser humano chegar onde ele chegaram. Só que hoje, nos dias atuais, para quem vive nas grandes cidades, para quem vive, enfim, longe da natureza, esse instinto ele torna-se desnecessário muitas vezes. E a gente usa ele só para o mal, e não para o bem. Então, alguns instintos de desconfiança, de agressividade, hoje eles não são mais necessários. E quanto mais etéreos e menos materializados nós formos ficando, menos necessários serão esses instintos para atingir a nossa perfeição. E aí, num nível angelical, esse instinto já é desnecessário por completo, mas não deixa de me pertencer. Né? Eu sou fruto da minha história. Aquilo que hoje sou é o meu conteúdo, a minha existência. E, meus irmãos, para encerrarmos, né, vocês sabem que nós somos bem pontuais, para encerrarmos, a tela mental ao desencarnar que nós nos deparamos, tanto dessa encarnação quanto das demais que forem permitidas ver, vai mostrar quanto foi difícil chegar até aqui e quantas oportunidades que nós perdemos. Muito obrigado, gostaria de convidá-los a todos, né? Todos estão convidados a participar de todos os estudos. Esse estudo ele fica muito enriquecido quando vocês participam, nós ficamos muito felizes com os novos participantes, até porque
eles certamente nos dão oportunidades de aprender ainda mais. Peço perdão, né, pela fala excessiva, que Deus abençoe cada um de vocês. Um bom domingo e uma semana abençoada por Deus.